Cenários de Amanhã tem o patrocínio ouro de Banrisul, Gerdau, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande, patrocínio prata, Grupo SLC, apoio Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Bem-vindos à nossa série de entrevistas do Cenários de Amanhã. Eu sou Daiane Bobinot, jornalista, e nesta rodada vamos explorar as várias facetas da reinvenção do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos, de 2016 a 2026. O projeto Cenários de Amanhã, iniciado em 1986, busca compreender como o Estado, por meio de suas políticas públicas, lideranças, setores produtivos e soluções inovadoras, está construindo os alicerces de um futuro mais resiliente, competitivo e sustentável. Estamos aqui para entender como essa agenda pública dialoga, inspira, convoca empresas, investidores e instituições a participarem ativamente desta reinvenção. E hoje temos a satisfação de receber Patrícia Palermo, economista-chefe da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Sul. Ela atua como sócia da PIB Consultoria de Desenvolvimento, especializada em análise de conjuntura econômica, consultoria empresarial, treinamentos e palestras. Paralelamente à atuação no setor privado, construiu uma trajetória consolidada na área acadêmica. Desde 2004, é professora titular da Faculdade São Francisco de Assis, em Porto Alegre, onde atua na formação de profissionais nas áreas de economia e negócios, com ênfase em análise econômica aplicada, comportamento de mercado e interpretação de indicadores. Sua carreira combina, portanto, dois eixos complementares: análise econômica aplicada ao mercado por meio da consultoria e formação e desenvolvimento de capital humano por meio da docência. Muito obrigada, Patrícia, por estar aqui com a gente hoje, contribuindo com o Cenário de Amanhã. Eu que agradeço essa oportunidade para conversar com vocês. Há 2 anos eu também estou atuando na PUC, né, na Escola de Negócios da PUC, e vou dizer para vocês que é uma alegria, mais uma vez, me encontrar aqui contigo para falar sobre o Cenário de Amanhã. Há 10 anos atrás eu estava lá no Solar dos Câmara, também gravando algo que refletia os últimos 10. E como a gente pode ver, passa num piscar de olhos, né? Exatamente. Que as nossas reflexões sirvam de base para boas ações. Pois é, eu queria que você falasse um pouquinho do seu ponto de vista, de que forma essa discussão sobre um futuro mais resiliente, sustentável, é importante para o nosso Estado. Bom, acho que o nosso Estado é um Estado que ele precisa olhar com muita atenção o que ele tem vivenciado para entender que ele não pode postergar certas tomadas de decisão, porque elas nos custam caro, elas nos custam muito caro, né? Quando a gente vai olhar esses últimos 10 anos, a gente consegue perceber que o Rio Grande do Sul está crescendo menos do que a média nacional. Essa taxa de crescimento que o Brasil teve de 15% já não é uma taxa grande quando a gente compara a média do mundo. Quando a gente vai observar nesses últimos 10 anos, o Rio Grande do Sul cresceu 6%. Isso é muito pouco, muito pouco. Se a gente vai olhar a nossa população, ela já está numa situação de estagnação em termos de crescimento. A gente não consegue mais expandir a população. E a gente sabe que população é um vetor importante para fazer a economia crescer. Então, quando você não consegue mais crescer via braços, você precisa elevar fortemente a questão da produtividade. Se a gente vai olhar em termos de PIB, a nossa composição de PIB é diferenciada em relação ao Brasil. A gente tem, em média, uma participação mais do agro, mas se a gente sofre mais fenômenos climáticos do que o agro brasileiro, a gente sofre com isso. O agro ele foi, no Brasil, o grande vetor de crescimento desses últimos 10 anos. A agropecuária brasileira cresceu cerca de 42% nos últimos 10 anos. Se a gente for olhar no caso do Rio Grande do Sul, por mais que a gente esteja comparando aí, né, um dado lá, que é o dado de base da nossa comparação, que é um ano de safra elevada, e a gente vai comparar o último dado que a gente tem de uma safra mais baixa, nesse meio tempo a gente tem uma queda de 10%. Isso é muito. A gente tem uma participação relativa maior da indústria do que a média brasileira. E a nossa indústria performa pior do que a indústria
brasileira. E nos serviços que a gente consegue ainda ser mais significativo em termos das outras atividades, né? Em termos de atividade econômica, como crescimento, a gente ainda assim performa pior do que a média brasileira. Então, a gente tem desafios aí muito grandes, porque se você olha para o estado do Rio Grande do Sul, a foto ainda é bonita. A gente ainda tem um PIB per capita significativamente maior do que a média brasileira. A gente ainda tem, né, está se localizando nos rankings de competitividade numa posição que é adequada. Mas se a gente continuar nessa levada de crescer pouco, será que a gente consegue se manter assim? Será que essa foto bonita não começa a perder a cor? Né? Então, prestar atenção no que aconteceu e pensar principalmente no que a gente pode fazer para mudar é o primeiro passo. Eu acredito que a gente tem boas notícias para falar, a gente não tem só coisas a lamentar. Né? Uma das piores coisas que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul é a questão fiscal. Comparado a outros estados, se a gente for olhar lá no ranking, né? No ranking de competitividade nacional, isso é bem interessante. A gente tem na parte de solvência fiscal o pior resultado. Mas quando a gente fala de inovação no setor público, a gente tem o melhor resultado. Né? Sinal de que o nosso passado ainda nos pesa sobre os ombros. Mas, aparentemente, nós estamos fazendo coisas para garantir um futuro melhor. Nós fizemos aqui uma reforma administrativa relevante que vai ter impactos já num futuro próximo. Nós tivemos uma reforma previdenciária que vai nos trazer resultados num futuro mais longevo, mas as transformações estão ocorrendo. A questão é que talvez a velocidade com que se promova transformações aqui no Estado tem que ser muito maior do que a gente está implementando. E aí vem questões importantes, né? A gente precisa ajustar essa questão climática. De novo, a gente não vai poder fazer o clima funcionar de outro jeito, mas nós temos que dar um jeito de funcionar no clima que temos. Se adaptar. Se adaptar, né? E fazer uma adaptação rápida, porque, de novo... É urgente. É urgente. Se a gente for olhar lá, desde o início dos anos 2000 até agora, a gente teve 9 eventos climáticos ligados à seca no estado do Rio Grande do Sul. Isso é muito. Mesmo um sendo de maior, outro sendo de menor intensidade, a pergunta é quantos bilhões de reais isso nos roubou? Né? A estiagem afeta drasticamente a economia do Rio Grande do Sul. Se a gente olhar só a parte do que rouba em termos de campo, em termos de colheita, já é algo gigantesco. E se a gente olhar na questão de como isso também se transfere para outros setores da economia, isso se multiplica muito fortemente. A outra questão é ligada à educação. Se a gente olhar, né, o nosso filme recente em termos de evolução educacional, a gente não performa bem. Né? Por mais que o Brasil tenha uma dificuldade generalizada entre os estados brasileiros, né, a gente vê que aqui no Rio Grande do Sul a gente não consegue avançar. A gente continua abaixo da meta, evoluindo muito pouco para o ensino médio. Quando a gente olha os dados do IDEB, nos anos finais a gente evolui muito pouco e continua abaixo da média. E mesmo enquanto a gente está na meta, né? Foi em média antes, mas na verdade é a meta, ainda que a gente esteja na meta, quando a gente diz respeito ali aos anos iniciais, o nosso avanço ao longo do tempo ele é muito minúsculo, é muito pequeno, né? Então, a gente precisa dar atenção a esses temas que, obviamente, nos cobram um preço caro. Sim, e exatamente. Você falava da população que não cresce por conta do envelhecimento, a falta de mão de obra qualificada por falta também da educação. Então, são uma série de fatores que precisam ser levados em consideração e ter uma ação mais enérgica para isso. Seria isso? Com certeza. E vamos lá, agora que você puxou uma temática que eu gosto muito, né, que é essa questão do envelhecimento. Olha como o envelhecimento vai gerar transformações relevantes, né? Hoje o estado do Rio Grande do Sul ele já é, entre os estados da federação, aquele que figura com o maior percentual de pessoas com 60 anos ou mais. Tá? Então, nós temos aí mais de 21% da nossa população com mais de 60 anos. A gente tem mais gente com mais de 60 do que gente com menos de 14 aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente tem que melhorar muito a qualidade de educação. Porque se nós vamos ter nós temos já menos crianças, teremos cada vez menos jovens. E, portanto, na frente, menos adultos, isso é um problema. Então, duas coisas emergem daí, né? Coisa 1, esses recursos agora, que antes a gente precisava
pensar num quantitativo, esses recursos financeiros que antes se aplicavam com um contingente muito grande de crianças, vai ter um contingente menor. Então, cada vez mais a gente tem que estar focado na questão da qualidade. A qualidade tem que ser a métrica que nós temos que focar antes de mais nada, né? A segunda coisa é que, já que a nossa natureza não está fazendo com que a nossa população cresça, a gente tem que se tornar um lugar que seja atraente. Olha só que interessante, né? A gente historicamente se vangloriou de nós sermos um estado de imigrantes. E olha só que interessante, Daiane, você sabia que existem estudos que mostram que os migrantes, né? Aquelas pessoas que vão para outros lugares, elas são pessoas que têm mais capacidade empreendedora, elas têm mais vontade de dar certo, elas se empenham mais, né? Poxa, porque, pensa comigo, né? Elas são pessoas que saem de um lugar de conforto, né? Na sua zona de conforto, e vão se arriscar. Essas pessoas têm um compromisso, antes de mais nada, com elas. E elas arrastam sociedades juntos. Então, se a gente conseguir ser um lugar que consiga atrair pessoas, isso é algo muito... vai ser muito importante para o nosso futuro. Tem uns estudos que o Aode costuma falar, né? O Aode Cunha, ele diz assim, olha, a gente fica falando para o mundo inteiro que o Brasil... a gente exporta gaúchos para o Brasil, né? E diz assim, olha, mas quando a gente vai olhar as taxas de saída, né? As nossas taxas de saída aqui do estado são muito semelhantes a que outros estados têm. O problema é que a gente não consegue atrair. Sim. E como atrair? Né? Aí como atrair, né? Hoje a gente já tem taxas de desemprego mais baixas do que outros lugares do país. A gente já tem uma renda média superior. A gente tem que tornar nossas cidades mais interessantes. A gente tem que mostrar, por exemplo, para o país que adoecer aqui é melhor do que adoecer em outros lugares, porque a gente tem um parque de atendimento à saúde que é muito bom. A gente pode oferecer segurança para as pessoas. Toda vez que a gente avança em indicadores de segurança, a gente se mostra um lugar bom para viver, né? E a gente, obviamente, vai ter que cuidar com essa questão da educação, porque quem costuma se movimentar são os mais jovens, que vão ser o quê? Vão ser as pessoas que vão formar família, que vão ser as pessoas que vão consumir esse serviço, que é o serviço de educação. Mas, por outro lado, né, a gente tem esse momento de envelhecimento da nossa população. E se essa população quiser continuar ativa, tem mercado? Aí que tá. A gente precisa, por exemplo, mudar algo importante, que é o mindset das empresas, né? A gente acredita que uma pessoa só pode começar quando ela é jovem. Na verdade, a gente pode começar em qualquer parte da vida, né? Mas a gente precisa que os empregadores estejam abertos a contratar essas pessoas. Nós somos uma sociedade que daqui a um pouco tempo não teremos escolha. A nossa mão de obra, a nossa força de trabalho, ela já está envelhecendo. A gente já enxerga isso nos números, né? Mas ainda a gente vê resistência de empresas para contratarem pessoas mais velhas. Isso vai ser uma necessidade. Outra questão importante que a gente pode ressaltar aqui e que a gente pode, de novo, olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Por mais que as pessoas mais velhas exerçam pressão sobre a previdência, elas também garantem vamos dizer assim, uma constância de renda que é menos sujeita às volatilidades do mercado de trabalho do que o resto da população. Que movimenta a economia, que consome. Que movimenta a economia, que consome, e uma coisa que tem mostrado todas as pesquisas, tá? Para hoje, para essa geração hoje, 60 a mais, não falta renda. Elas só não consomem mais porque elas não encontram empresas que ofereçam para elas os produtos e o atendimento que elas precisam, né? Quando a gente olha essa questão da economia prateada, né, que é o nome que a gente dá para todas as atividades voltadas ao atendimento dessas pessoas, né, nessa faixa etária, a gente pensa em algo movimentando no Brasil em torno de 1,8 trilhão de reais. Isso é muita coisa. Uma grande oportunidade de mercado. Uma grande oportunidade de mercado. Mas, de novo, né, para isso a gente precisa estar atento. Então, o comércio, os serviços, eles têm que fazer as adaptações necessárias. E o setor público também. Durante muito tempo, toda a parte de assistência social de Estado e municípios estava voltado a crianças. A gente cada vez mais vai ter que olhar para a pessoa idosa, né? A pessoa idosa com suas demandas,
a pessoa idosa com as problemáticas que são diferentes da Uma problemática política de envolvendo criança. atenção à pessoa idosa. Uma política de atenção à pessoa idosa, que a gente precisa no âmbito privado, no sentido de organizar a atividade econômica, pensando que esse público ele é crescente, com grande poder de compra, né? E que hoje tem uma demanda reprimida. E, por outro lado, o setor público, entendendo que essa demanda vai ser crescente. Então, na parte de saúde, organizar algo que seja cada vez mais focado na prevenção e promoção de saúde, pensar na assistência social, algo como ligado a, tipo, A bem-estar. a bem-estar, a cuidado ao longo do dia, né? Além dos lugares de longa permanência. Então, são desafios que a gente vê aí se estabelecendo, dada essa nova estrutura demográfica que a gente se encontra. Mas que são possíveis com essa mudança de mentalidade que Sim. você havia falado. Quando a gente pensa em comércio, a gente tem uma série de produtos sendo transacionados aí, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, produtos como os alimentos, que independentemente do que esteja acontecendo, eles vão ser sempre consumidos, né? E isso é uma base muito grande das vendas do comércio, né? Uma parcela muito grande das vendas do comércio. A gente não pode ignorar também que existe uma parcela grande das vendas que se dá que tem a sua movimentação vinculada a crédito. Então, quando a gente vai falar de vendas do comércio, a gente tem dois grandes grupos, né? Aqueles que são ligados à renda e aqueles que são ligados ao crédito, né? Então, muitas vezes existem alguns descolamentos nesse processo, sendo que os da renda, principalmente esses ligados à subsistência das pessoas, eles são muito mais, como posso dizer assim, muito mais constantes ao longo do tempo, né? Então, a gente vai enxergar que, principalmente, alguns tipos de atividade ali, por exemplo, venda de automóveis. Venda de automóveis, por mais que você tenha, né, um desempenho ligado ao agro nas regiões vinculadas ao agro, a gente teve ao longo do tempo uma série de medidas que impulsionaram vendas por exemplo, de automóveis que não tem nada a ver com a performance da economia como um todo. Então, você vai ter ações específicas, muitas vezes movimentando atividades de comércio que não necessariamente tem a ver com outras atividades geradoras de renda dentro da economia. Um exemplo, acho que muito bom, foi o que aconteceu nesse ano de 2024, por exemplo. 2024 foi o ano da enchente, tá? O ano da enchente foi um ano em que as vendas do comércio do Rio Grande do Sul dispararam, né? E por que elas dispararam? Porque a gente teve ali a conjunção de uma série de fatores, né? Mas entre eles, o que mais se destacou? Primeiro, uma injeção de renda muito grande na mão das pessoas, né? Então, as rendas vinham de todos os lados. A gente tinha renda vinda do governo federal, a gente tinha renda do governo do estado, tinha renda vinda, muitas vezes, de municípios. A gente tinha todo um universo de doações se dando para as pessoas. A gente teve a possibilidade das pessoas acessarem fundos de garantia. Tudo isso é renda. Se a gente associa isso uma necessidade de consumo imediata, o que isso faz? Isso faz com que as vendas façam o quê? Explodam. Elas cresçam enormemente. E foi isso que a gente viu ao longo do ano de 2024. Então, independentemente do que aconteceu lá, a gente viu o consumo, as vendas do comércio aumentar significativamente. Quando a gente vai olhar a pandemia, a gente já vê uma situação bem diferente. Então, vários tipos de atividades ali, de segmentos de vendas do comércio caíram profundamente. Por exemplo, parte de vestuário. Sim. Em compensação, a parte de alimentos cresceu. Alimentos cresceu, farmácia Cresceu muito, medicamentos, né? Então, a gente vai ter vários momentos que pode haver esses descolamentos. Mas é óbvio, se você me perguntar assim, ó, Patrícia, quando é que a gente vende mais? Com safra boa ou com safra ruim? Pois é, quando? Com safra boa. Safra boa sempre vende. Só que olha só, safra boa não vende só no comércio. Safra boa movimenta a construção civil. Movimenta toda essa parte, por exemplo, ligada ao turismo. Aí vão pegar máquinas e equipamentos que é mais voltado às empresas, né? Pensando a fazenda como uma empresa. Então, é óbvio que a safra e o preço da safra
são algo que são importantes, são coisas importantes para determinar a dinâmica econômica. Mas não é só ela, né? Existem outras variáveis que vão contribuindo e, às vezes, mesmo em situações bem complicadas, elas acabam tendo, em situações bem complicadas, elas acabam não sendo vistas de forma tão clara porque existem outras variáveis implicando aí no meio. Perfeito. Em 2020, o PIB caiu cerca de 3,9% e o desemprego chegou a superar 13%. Mas, apesar disso, o comércio se recuperou rapidamente em 2021, impulsionado por transferências de renda e queda de inadimplência. Esse movimento ele indica que o consumo ficou temporariamente descolado da renda do trabalho e mais dependente de estímulos e restrições de ofertas durante a pandemia? Houve esse descolamento? Vamos lá, vamos pensar assim. Quando houve a pandemia, tá, as pessoas elas ficaram, a maioria delas, né, presas dentro das suas casas. Né? Então, quem mais sentiu com a parte, né, da pandemia vinculada aí às restrições de mobilidade foi o setor de serviços. O setor de serviços foi efetivamente o que mais sentiu, né? Serviços voltados a famílias, então, sentiu fortemente, né? Quando a gente olha o consumo também ficou apertado, mas dependendo das áreas, né? Então, por exemplo, quando a gente vai pegar lá e pensar na parte de móveis e eletrodomésticos, foi bem. Se a gente for pensar na parte de alimentos, foi bem. O que foi muito mal? Vestuário, calçados, não foi bem, não foi legal, né? Então, quando volta a economia volta ativada e várias coisas começam a acontecer, né? Vários setores que estavam lá, né, um desempenho muito ruins começam a se recuperar. Mas o que a gente vê? A gente vê que não volta do mesmo jeito. Não volta com o mesmo formato, não volta com a mesma cara, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar o setor de vestuário e calçados, mas especialmente o setor de vestuário, ele conheceu uma avalanche que são os sites chineses. A pandemia fez com que muita gente conhecesse esses sites, né? Hoje, a gente tem algumas dessas plataformas vendendo tanto ou mais do que vendedores consolidados dentro do cenário nacional. Isso é um problema? Isso é um problema, se as condições de concorrência não forem as mesmas, né? Então, a pandemia modificou o consumo, né? Ela modificou as características do consumo. Mas ela mostra o seguinte, que um país de mais de 200 milhões de habitantes, como é o caso do Brasil, ele vai ter sempre no consumo uma variável muito relevante para a dinâmica da sua economia. Tanto que hoje, um dos grandes problemas para a gente continuar avançando é o excesso de endividamento das famílias. Sim. Porque, por mais que elas tenham renda, elas não conseguem... Por mais que, de novo, o consumo seja ainda o principal fator de crescimento econômico, ele não consegue dar o mesmo impulso que em outros momentos, porque o endividamento segura, né? E o endividamento tem a ver com a taxa elevada de juros. Também, né? Vamos lembrar que a taxa de juros, ela é uma parte do problema. Ela não é todo o problema, né? Então, a gente tem questões conjunturais e a gente tem questões estruturais. Então, por exemplo, a gente teve nos últimos anos um avançar muito grande da acessibilidade ao crédito. Ter acesso ao crédito não é algo ruim. Mas se você ter acesso ao crédito sem educação, né? Sem o devido controle, isso pode virar um problema. A gente não pode esquecer que de 2020 para cá, o preço dos alimentos aumentou muito, muito. Isso ajuda a estrangular o orçamento das famílias. Porque a maior parte da renda é comprometida com a alimentação. E aí acaba arrastando as pessoas para o endividamento. Isso é outro problema. A taxa de juros elevada é mais um problema. A gente, nesse espaço de tempo, também conviveu com taxas de desemprego em alguns momentos mais elevadas. Então, tem uma série de coisas que, somadas, vão levar a essa situação. E a gente sempre diz, né? Tipo,
agora, aparentemente, parece que a gente está dando mais corda para as pessoas se enforcarem. Recentemente foi inventado aí uma nova modalidade de crédito Que é o consignado do trabalhador. do trabalhador. Isso. Então, assim, ó, vamos lá, né? Não podemos de jeito nenhum, né, botar a água do banho fora e jogar a criança junto. Eu nunca vou falar mal de crédito, tá? Eu sempre vou dizer assim, de crédito em todo o lugar do mundo que cresceu, que se desenvolveu, que conseguiu promover expansão de renda, tava lá o crédito junto. O crédito sempre esteve lá, né? Só que o crédito tem que ser tomado com responsabilidade, né? Que é a história do remédio do veneno. A dose é algo extremamente relevante para diferenciar aí um de outro. E a gente não está educando as pessoas para isso, né? Então, quando a gente possibilita, né? Nós, aqui como sociedade, possibilitamos as pessoas em geral tomar crédito consignado. O que é crédito consignado? O que consigna uma parte lá da tua renda mensal, que não deixa cair na tua mão, que, sabe, já é logo resgatado. Em tese, isso vai dispor para você de um crédito com condições mais facilitadas, no sentido principalmente de preço. Por quê? Porque a chance de você não pagar é bem menor do que se você tivesse tirado um crédito pessoal. Mas nada garante isso. As taxas que estão sendo operadas são taxas ainda altas, né? Tem pessoas que têm até 9 empréstimos. A pergunta é, o que leva alguém a fazer 9 empréstimos? Qual é o comportamento de consumo que está por trás disso que leva um indivíduo a fazer uma sequência de empréstimos? Muitos não conseguem nem receber seu salário ao final do mês. Até que ponto as pessoas sabem, de fato, de que aquilo que elas agora ganham na forma de um recurso de fácil acesso vai comprometer ali na frente, né, o consumo corrente delas? Será que alguém que toma um empréstimo desses está pronto para o mês seguinte continuar vivendo com 35% menos do que ganhava, né? Então, isso é um desafio. Se a gente conseguir ultrapassar a barreira, né, da falta de educação financeira dos agentes, de explicar para as pessoas, né, da importância de tomar crédito na medida que você tem capacidade de pagar por esse crédito, de entender que nem tudo precisa ser financiado, que você pode também inverter a lógica e formar poupança. Tudo isso pode ajudar a gente, né? Então, olha só, o país que falava, né, em livrar os brasileiros das suas dívidas está criando mecanismos para aumentar o nível de endividamento do brasileiro médio. Isso é algo que é bem complicado. E quais são os limites dessa expansão de consumo? Vamos aprofundar mais isso. É só educação financeira o grande problema do brasileiro que está endividado? É uma questão de subsistência? Vamos juntos, assim, né? De novo, crédito por si só não é algo ruim, né? O crédito aí precisa ser tomado com cautela, com cuidado e com consciência. Então, antes de mais nada, né? Então, quando a gente pensa, né, sobre crédito, o que a gente deveria pensar é que a gente tem que tomar crédito se a gente tem capacidade de pagamento. Então, tem algumas situações que vale a pena tomar crédito, né? Vale a pena tomar crédito quando? Vale a pena tomar crédito emprestado, por exemplo, quando o custo de adiar o consumo é muito caro, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer uma cirurgia. Pô, quanto vai me custar adiar isso? Se eu tiver que pedir dinheiro emprestado para antecipar isso, eu faço. Preciso fazer uma reforma em casa. E ela é urgente. Eu faço, né? Porque isso pode me custar, por exemplo, os meus móveis, se eu não fizer isso agora, né? Por exemplo, para tomar muitas vezes as pessoas tomam dinheiro emprestado porque para juntar esse dinheiro até ter a capacidade de comprar o bem, não vale a pena. Vale a pena você continuar usufruindo e pagando por isso. As pessoas compram casa, compram carro, assim. As pessoas também podem pedir dinheiro emprestado e usar esse dinheiro emprestado, por exemplo, quando tomar o dinheiro emprestado é mais caro do que usar o seu. Isso são pouquíssimas as situações aqui no Brasil em que acontece, né? Mas a gente deveria ter mais o hábito da poupança. Nós temos pouco o hábito da poupança, né? O hábito de juntar
para depois comprar. Então, isso é uma questão de mudança de cultura, né? A cultura de você poder criar uma acumulação de uma reserva para depois se financiar. Mas mais importante de saber qual é que é o nível de endividamento em termos de percentual da renda é a gente pensar em quanto da renda a gente compromete com o pagamento de dívidas. Isso é mais relevante. Porque se a gente comprar uma casa, por exemplo, o nosso nível de endividamento sobre a nossa renda anual, ele vai lá para cima. Mas a pergunta é, e é saudável ou não é saudável? Depende de quanto eu comprometo da minha renda mensal para fazer esses pagamentos. E o que é ideal? Existe uma regra de bolso que fala que a gente não deveria comprometer mais de 30% da nossa renda com o pagamento de dívidas. Acima disso, isso já estrangularia necessariamente o orçamento, e ao estrangular o orçamento, isso faz com que as pessoas pensem, eu vou privilegiar quem? O consumo corrente ou o pagamento de dívidas? Na maioria das vezes, o pagamento de dívidas fica em segundo plano e o indivíduo se torna um inadimplente. Isso é ruim para ele e é ruim para o sistema, né? Então, como é que a gente faz? A gente tem que começar a melhorar as formas de renda, né? A gente tem que aumentar a renda média da população. Como é que a gente aumenta a renda média da população? Se a gente conseguir, ao longo do tempo, aumentar a produtividade. Então, as buscas por aumento de produtividade, elas acontecem de maneira individual. Eu vim de uma família muito pobre, uma família cheia de restrição financeira visível ali, e eu vi na minha educação um bom meio de aumentar a minha produtividade e, com isso, acessar salários mais altos. Isso é uma decisão privada, né? Mas a pergunta é, como a gente pode fazer isso como sociedade? Se a gente melhora a educação, por exemplo, se a gente melhora a infraestrutura, se a gente melhora as condições de se fazer negócios dentro de uma sociedade, a gente melhora a produtividade. Se a gente melhora o acesso ao capital, a gente melhora a produtividade. Então, a gente consegue fazer com que a produtividade média da população, da sociedade, né, da economia crescendo, isso também se possibilite rendas maiores. Porque isso é uma coisa que a gente tem na cabeça. Não tem canetaço, lei, que faça salários crescerem. Se a gente fizer um salário crescer na caneta, a gente vai fazer os preços crescerem na sequência. E salários são corroídos por aumento de preço, né? Que a gente dá o nome de inflação. Sim. Então, a gente precisa fazer com que a educação financeira avance, mas a gente também tem que ter meios de fazer com que as pessoas tenham mais renda para que elas consigam, né, de fato, a partir da sua renda, se bancar menos dependentes do crédito. A gente ainda segue nesse assunto da inadimplência e falando um pouquinho do passado, porque durante a pandemia esse índice de inadimplência caiu, ao mesmo tempo que também houve uma forte transferência de renda. Esse contexto ajudou a sustentar o consumo? Sim, com certeza. Vamos lembrar que durante a pandemia, a inadimplência ela cai muito porque houve um arranjo aí, né, principalmente dos ofertantes de crédito, para repactuar em crédito. Fato. Entende? Então, assim, ó, a gente vai lembrar que grandes operadores de crédito do Brasil, como por exemplo a Caixa, né, suspenderam pagamentos pagamento durante o período. Durante um determinado Sim. período de parcelas que eram elevadas, como por exemplo vinculadas à casa própria. Vários outros bancos tiveram mecanismos de alongamento também. E isso, obviamente, né? Imagina todas aquelas pessoas que já estavam prontas para pagar, que não iam ser afetadas negativamente pela pandemia. Elas ficam com renda. Na medida que elas ficam com renda, elas têm mais recursos para fazer o quê? Para gastar em termos de consumo, né? E, ao mesmo tempo, elas estão bloqueadas em termos de consumo. Porque elas não podem consumir, porque elas não podem sair de casa. Exatamente. Então, aquilo ali deu uma situação, que foi uma situação completamente atípica, né, de empossamento de recursos para algumas pessoas, né, que no curto prazo ajudou a resolver uma partezinha da inadimplência, mas, por outro lado, também depois financiou o consumo, né? Nos Estados Unidos é muito evidente, por exemplo, que a poupança que foi feita durante a pandemia depois reverte em uma onda de consumo na sequência. Aqui não é tão visível porque a nossa sociedade não é uma sociedade tão rica, né? Mas, com certeza, os mecanismos de transferência de renda daquele período
ajudaram muito a atividade econômica, principalmente a atividade econômica de quem estava funcionando naquele período, a se manter em pé. Em períodos de juros elevados, o crescimento do comércio reflete o aumento real de volume ou ajustes de preços? Juros elevados ele penaliza muito o comércio, especialmente aquele comércio voltado a crédito. Porque o crédito fica mais caro, né? Então, assim, se você me perguntar como é que o comércio responde à variação de juros, né? Eu vou dizer, a parte que é sensível a juros tende a refletir negativamente, né? Mas a pergunta é, por que a gente sobe juros? A gente sobe juros basicamente para tentar reduzir preços. Então, isso é o triste remédio que a gente toma, é a bezetacil que a gente toma. Ninguém quer tomar uma bezetacil, mas ela é necessária. Por quê? Porque se a gente tiver um fenômeno inflacionário que corroa demais a renda das pessoas, isso é pior lá na frente. Então, é melhor conviver por um tempo com uma taxa de juros elevada do que viver durante muito tempo com uma inflação descontrolada. Mas, de novo, dentro do comércio, as coisas, né, os setores ali, os segmentos reagem de maneira diferente. Por exemplo, a parte de alimentação é muito menos sensível a juros do que a parte, por exemplo, de móveis e eletrodomésticos. Responde muito menos alimentos do que móveis e eletrodomésticos. Sim. Entre 2021 e 2023, o Brasil operou com juros reais entre os mais altos do mundo, enquanto o consumo manteve o crescimento. Então, é mais ou menos essa interpretação de comportamento. A gente sempre vai ter variáveis que são, muitas vezes, elas brigam entre si, né? Então, a pergunta é, e se não fosse assim? E se não fosse os juros? Talvez fosse muito melhor. Porque você teria uma variável que não está contando no sentido contrário. Então, por exemplo, hoje, tá? Hoje, vamos pensar hoje. Né? Hoje a gente tem uma taxa de juros real na economia que é muito alta. Se a gente tem uma taxa de juros de 14,75 e a gente tem aí, por exemplo, uma inflação esperada para os próximos 12 meses em torno de 4%, vamos dizer assim, a gente tem uma taxa de juros real em termos grosseiros de 10,75%. Isso é altíssimo. Isso é absurdamente elevado. Né? Isso, obviamente, está contendo o consumo. Mas, por outro lado, a gente tem um dos patamares mínimos históricos em termos de taxa de desemprego. A nossa massa real de salários nunca teve tão grande. Isso puxa para cima. Esse ano, a gente teve a desoneração de imposto de renda com uma parcela significativa de pessoas que ganham formalmente sua remuneração. Isso também é um impulso para cima. Mas, por outro lado, nós temos um endividamento muito elevado. Então, é um conjunto de forças que ficam fazendo um cabo de guerra, né? Então, horas uma ganha, horas outra ganha, né? Então, hoje, por exemplo, a gente espera que o consumo das famílias continue sustentando o crescimento do PIB, mas com muito menos impulso do que outrora. E por quê? Porque, basicamente, essas forças, que são forças que contam contra, estão neutralizando uma parte significativa daquilo que conta a favor. Nos últimos anos, o Brasil registrou aumento de emprego e renda, com massa salarial de crescimento, como você já adiantou. Ao mesmo tempo, cresce também a preocupação de empresários e do setor financeiro com o avanço das apostas. Bets, as famosas bets. Estimativas indicam que bilhões de reais têm sido direcionados a essas plataformas. Como dimensionar esse impacto na disputa pela renda do consumidor? Porque é um dinheiro que não fica aqui. Vamos lá, né? Tipo assim, eu acho que essa questão, ela vem cada vez mais se repetindo e as pessoas vêm falando sobre isso. A gente não tem muitos estudos consolidados sobre o efeito das bets em termos, né, de consumo, né, no sentido de o comércio de bens e serviços tradicionais. Né? A gente não tem isso mensurado, quanto foi impactado, né? Mas é dinheiro que está indo, né? É dinheiro que está indo. E é uma questão interessante, porque quando a gente vai olhar as pesquisas ligadas à BES, tem coisas que são assustadoras. Tem uma pesquisa que eu li, em que 20% das pessoas que apostavam em bets entendiam bets como investimento. Você entende isso? Certeza que vai ganhar. Isso é assustador.
Isto é assustador, né? A gente sabe que uma parte significativa desses empréstimos que são tomados a qualquer preço, a qualquer hora, também são para financiar esse tipo de jogo, né? E isso tem efeitos negativos depois sobre a capacidade de consumo das pessoas. Então, é uma preocupação crescente. Infelizmente, a gente não tem números para dizer o quanto isso afeta, de fato, ali, a questão das vendas no comércio e serviços, mas vamos lembrar uma coisa muito importante, tá? Quando eu vou conversar com lojistas, com prestadores de serviços, eu sempre pergunto para eles aqui, assim, né? Quem é teu concorrente? Né? E aí, muitas vezes, o cara do supermercado, ele fala de outra marca de supermercado. Uma empresa de roupa fala outra empresa de roupa. Mas a verdade, quem é teu concorrente? É todo mundo que disputa contigo orçamento e atenção. Quem disputar contigo orçamento e atenção é teu concorrente, ponto. Então, todas as vezes que o preço do alimento sobe muito, pode ter certeza que todo o resto vai ser penalizado. Por quê? Porque as pessoas vão continuar comendo. Logo, todo o resto vai acabar diminuindo vendas, né? Okay? A mesma coisa é com isso. Quando entra uma coisa nova, como essa, né? Que são as bets, elas concorrem com o resto, né? Com o comércio e a venda de serviços tradicionais, porque elas disputam duas coisas, né? Elas disputam o orçamento e a atenção. E, aparentemente, elas estão levando, né? Os dois. Os dois. E isso torna a vida de quem está vendendo muito mais desafiadora, né? Há uma possível desconexão entre o avanço da renda e o comportamento de consumo? Ou seja, mesmo com mais pessoas empregadas, parte dessa renda não está se convertendo em compras ou em poupança? Sim, com certeza. Hoje, a gente vê um número, por exemplo, muito grande de pessoas ocupadas na economia brasileira, né? Então, assim, ó, o desemprego, ele cai no Brasil por várias razões, né? Ele cai por causa de mudanças que a gente tem na demografia, ele cai em virtude, por exemplo, das transferências de renda, ele cai pelo avanço de tempo que as pessoas estão ficando estudando, né? Isso tudo ajuda a explicar lá a questão de por que a desocupação cai. Mas a ocupação, que é o número de pessoas que estão trabalhando, a gente também está num nível histórico. A gente nunca teve tanta gente trabalhando na história do nosso país. A nossa massa real de salários nunca teve tão grande como está hoje, né? Mas a pergunta é, por que isso não se reflete na mesma medida em consumo como em outros momentos? Porque está vazando, né? Está vazando para quê? Para outras coisas. Para coisas, por exemplo, como essa questão do endividamento. Se você tem uma renda muito comprometida com compras já feitas, é menos renda que você tem para consumir hoje. O endividamento das famílias, em termos de comprometimento da renda, né? Ele é tão alto que ele passa a ser um limitador da expansão do consumo. Além disso, a gente tem essas outras coisas, né, que acabam também drenando recursos. A gente não sabe em que medida isso é forte o suficiente, né, e quanto afeta, mas que existe, existe. Num cenário próximo, como você avalia a economia brasileira e a gaúcha agora diante de todos esses pontos que você considerou? Olha, a gente tem muitos desafios, desafios estruturais relevantes aí, né? Acho que tem alguns pontos que a gente não tratou aqui porque não é um objeto central, mas eles têm que ser muito bem endereçados e a questão fiscal, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, assume um papel relevante, né? No Brasil, por exemplo, a gente precisa necessariamente endereçar ações para a gente conseguir fazer com que o gasto público seja mais reduzido, né? A gente não tem condições de continuar avançando na medida que ele está avançando, né? Não existe uma cartola onde a gente vai sempre tirar mais carga e mais carga e mais carga. Isso é quase insustentável. Você começa a ser sufocante sobre a atividade produtiva. E por mais que a gente, às vezes, tenha um discurso do nós contra eles, vamos tributar mais, quem ganha mais, né?
Pois bem, seria interessante se a gente tributasse mais quem ganha mais para tributar menos quem ganha menos. Mas se a gente tributar mais quem ganha mais para tributar menos quem ganha menos, a gente vai conservar a carga tributária num determinado patamar. A questão é que essa carga tributária, que já é enorme, Altíssima. é insuficiente. Então, se a gente continuar aumentando o gasto público, a gente vai ter que aumentar a carga de qualquer jeito. E a pergunta é razoável aumentar mais ainda a carga do patamar que a gente tem? A gente tem hoje uma carga tributária aqui no Brasil que ela é compatível com muitos países desenvolvidos. A questão toda é que a gente não tem renda suficiente para suportar essa carga, né? O que nos sobra depois que pagamos isso não é o suficiente para fazer as outras coisas, né? No âmbito privado. Então, isso é muito complicado. Então, as questões fiscais elas têm que ser muito bem endereçadas. E elas são desafiadoras, né? São desafiadoras. Por que acontece? É muito complicado, às vezes, a gente chegar para uma população e dizer assim, olha, sabe esse negócio de envelhecimento da população? A gente vai ter que discutir, mais uma vez, a questão previdenciária. Aí o cara vai dizer para mim assim, tá, mas tu quer discutir salário mínimo enquanto eu tenho aí os super salários ainda funcionando? Tu quer discutir isso? Então, você entende? Bom, a gente tem que discutir coisas que são necessárias. Sim. E são coisas que quando mexerem, vão fazer diferença. Então, por exemplo, a gente tem que discutir seguro-desemprego, a gente tem que discutir abono, a gente tem que discutir uma série de transferências de renda, como é que a gente vai desenhar essas transferências. A gente tem que discutir a questão de como é que o salário mínimo vai ser ou não vai ser reajustado acima da inflação. A gente tem que pensar se as pessoas que estão aposentadas têm que ganhar aumentos superiores à inflação ou não. Isso tudo são discussões muito delicadas, mas que são necessárias. A discussão a respeito da aposentadoria dos militares, tudo isso tem que ser muito bem discutido, né? Porque essas coisas, elas têm potencial de gerar efetivamente redução de gasto público. Mas não tem como a gente convidar a sociedade a conversar isso quando ela enxerga do outro lado a diferença. Um conjunto de benesses que são dadas a determinados grupos específicos. É muito difícil pedir para o cara repensar reajuste real de salário mínimo de aposentado, quando, na verdade, ele está vendo lá discussões relativas a reajuste. Não a reajustes necessariamente, mas tipo, a salários, né? Ou a remunerações que estão em patamares que são simplesmente absurdos. Então, essa questão fiscal no Brasil tem que ser endereçada. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente já deu um endereçamento razoavelmente adequado, mas ainda tem coisas que a gente vai ter que resolver, não tem jeito. E talvez aqui no Rio Grande do Sul sejam outros desafios, né? Porque a gente não vai ter a mesma capacidade de discussão e também já não tem os mesmos problemas que se tem no Brasil, mas elas são urgentes, né? Se a gente não passar por isso, a gente não resolve as outras coisas, né? Outra questão importante que é que a gente tem que pensar em legislações que sejam promotoras de ambientes de negócio. Eu acho que todos os dias, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Vereadores, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, quantas leis ou tentativas de leis, né, são apresentadas lá, né, okay, para tornar um ambiente de negócios pior. Sabe? Dificultando, porque assim, ó, às vezes a gente quer tanto proteger o consumidor, o trabalhador, né, que a gente cria amarras que faz com que muitas vezes produtos não sejam ofertados, vagas não sejam criadas. A gente vai criando impeditivos, né? Então, a gente tem que ter legislações que sejam promotoras do crescimento econômico, promotoras do desenvolvimento econômico, não só de curto prazo, mas de médio e de longo prazo também. E a gente teria que pensar cada vez mais, né, nessa questão como sociedade, né, de pactuar coisas que sejam boas para todos os tempos e não só para o tempo presente. Porque quando a gente tem eleições, né, de 2 em 2 anos, porque as eleições não são de 4 em 4, são de 2 em 2, a gente fica muito à mercê desses ciclos políticos que, para conseguir votos,
se fazem coisas que vão custar muito caro ali na frente. E a gente vai dando nossos voos de galinha, né? E como galinha não voa, a gente vai pulando, pulando, pulando e às vezes se esborracha no chão, né? Então, Muito obrigada, Patrícia Palermo, pela entrevista de hoje, essa nossa conversa. Satisfação em poder recebê-la aqui. Sempre um prazer. Obrigada por essa entrevista. A nossa intenção é refletir sobre os desafios e as oportunidades para o Rio Grande do Sul. Essas entrevistas do Cenário de Amanhã terão um papel fundamental na construção do documento Rio Grande, a reinvenção do futuro, que reunirá os conteúdos do projeto em formatos impresso e digital, com análises, dados oficiais e insights. Então, até a próxima!